cavernas mais importantes. Uma, a Gruta de Maquiné, em Cordisburgo, que encantou outro escritor famoso. João Guimarães Rosa, em seu livro Magma, eternizou as flores de pedra e os sonhos d'água congelados em calcário. Outra, a da Lapinha, em Lagoa Santa, era um lugar querido pelo pioneiro Peter Lund. Minas Gerais é o berço de uma ciência, é o berço da paleontologia brasileira. É importantíssimo para que todos nós possamos dar um valor ao patrimônio que a gente tem, que às vezes passa muito despercebido. Tá. Falando em Minas Gerais, vamos falar da cura do queijo. Tem até queijo curado dentro de uma gruta. E uma receita que vem do Santuário do Caraça, o brocojó, inspirado no brioche francês. Nossa viagem de encontro ao passado é pela BR-040 em direção a Sete Lagoas. Sem trânsito não dá nem 2 horas de carro. Se aparecer um elefante de concreto no caminho, fica tranquilo que você está no rumo certo. Em Cordisburgo, pausa para tirar uma selfie no portal Grande Sertão, onde o escritor João Guimarães Rosa iniciou a famosa viagem narrada em verso e prosa no livro Grande Sertão Veredas. Aquilo nem era só mata, era até florestas. Montamos direito, no olho d'água das outras, andamos e demos com a primeira vereda, dividindo as chapadas. Mas nosso interesse principal está em outra maravilha. Uma obra-prima da Mãe Natureza. A Gruta de Maquiné é uma das maiores cavernas com estrutura para receber visitação turística no Brasil. A gente tem mais de 50 anos, de visitação, uma média de uns 50 mil visitantes por ano aqui na caverna. Com essa questão da pandemia aí, lógico, está parado, então reduziu drasticamente isso aí, hoje é 0, mas a gente espera em breve estar voltando isso aí, ter essa visitação normal na caverna. São 7 salões imensos, do teto ao chão, cobertos de esculturas de calcário. O pessoal que está com equipamento, cuidado com as escadas. Elas são formadas gota a gota. Um trabalho de milhares de anos para a gente poder admirar um bloco de cristais translúcido que mais parece um lustre. A iluminação artificial faz o passeio lembrar uma visita a uma galeria de arte mesmo. E se a gente der asas à imaginação, vai enxergar formas diversas por todo lado. Você tem formações que lembram um carneiro, um urso, um touro, damas, cortinas, aí você tem uma variedade. Essa formação aqui atrás dá o nome do salão, o salão de altar ou do trono. Lindo, gente. Esse salão tem aproximadamente 21 metros de altura. Esse é o salão mais apreciado pelos turistas, porque realmente lembra um altar, algumas pessoas com mais religiosidade também, vêm algumas formações, como algumas imagens, então elas acabam acreditando bastante também. Desde tempos antigos, esse tipo de ambiente tem sido a segunda casa de gerações e gerações de estudiosos. O químico e professor universitário Luciano Faria é um apaixonado pelas cavernas de Minas Gerais.
É muito bacana, é muito gratificante mostrar um pouquinho, né, da história da ciência de Minas Gerais, né, da história do Brasil, mostrar que Minas Gerais é o berço de uma ciência, é o berço da paleontologia brasileira, né, é importantíssimo para que todos nós possamos dar um valor ao patrimônio que a gente tem, que às vezes passa muito despercebido. Ele segue os passos do naturalista dinamarquês Peter Lund, que chegou à região na década de 1830 e é considerado o pai da paleontologia brasileira. A paleontologia é a ciência que estuda as formas de vida que havia em determinada região através dos fósseis. Como é que o Lund chegou até aqui? Interessante pergunta. O Lund, ele veio atrás das cavernas onde acontecia a exploração de salitre. E aí vem a pergunta, né? O que é o salitre? O salitre é um mineral que se acumula naturalmente no piso, nas rochas e na terra das cavernas e que antigamente, né, no século XVIII e XIX, era extraído para ser beneficiado lá fora e ser transformado em pólvora. Então já acontecia, mesmo antes do Lund, que muitas dessas cavernas eram trabalhadas nessa mineração e à medida que eles iam remexendo os pisos, eles achavam os ossos. Então, Lund ele deve ter pensado o seguinte, eu vou nessas cavernas, onde provavelmente esse trabalho já foi feito, e expôs os ossos. Também tem as escavações modernas do professor Cartelli da PUC, que revelaram até mesmo uma nova espécie aqui, né? A Notrotherium maquinense, né? Uma preguiça de porte um pouco médio, ela foi descoberta aqui dentro, né? Daí o nome, Notrotherium maquinense, maquiné, em homenagem à gruta. Peter Lund era um pesquisador muito metódico, curioso. Anotava tudo, descrevia seus métodos de investigação em detalhes. Apaixonadamente, que dava a impressão de estar escrevendo um romance. Mal ousei tocar com as mãos trêmulas esses santuários da natureza e levou um longo tempo antes que finalmente, com a mais ansiosa das expectativas, eu partisse para o penoso trabalho de tentar decifrar esses veneráveis hieróglifos. É graças a essas anotações que se sabe hoje, quase 2 séculos depois que Lund pisou em solo mineiro, que ele se baseou para tentar descobrir a idade de uma caverna. Ele percebe que boa parte das cavernas era habitada por um casal, né, por uma coruja, que normalmente fica de dia na gruta, sai à noite para se alimentar, e ela se alimenta de quê? De roedores, né, de pequenos animais. E quando ela volta para a gruta, ela regurgita aquilo que ela não digere, ou seja, ossos, pelos. Então Lund viu um grande amontoado de crânios, de roedores na caverna, e ele pensa o seguinte, né, uma vez que uma coruja vai, se alimenta de 1, 2 roedores, ela diariamente deposita 2 crânios aqui. Então o que ele fez? Ele escavou toda essa região, né, numa gruta nas proximidades de Lagoa Santa, contou crânio por crânio, conseguiu chegar ao número de mais de 7 milhões de crânios e, fazendo um cálculo, ele estimou, digamos assim, o tempo de habitação dessa caverna pelas corujas, ou ainda, quem sabe, né, a data de formação daquela caverna em 5.000 anos. Outro legado de Lund são os mapas das cavernas que ele visitou. O de Maquiné, feito em 1835, guiou pesquisadores com grande precisão por décadas. A gente, na verdade, está aqui, ó. Eu levaria dias para fazer um mapa como esse daqui, ó. Olha o próprio nome dela, Mapa do Labirinto, né? Eu levaria dias porque em cada uma dessas quinas eu teria que fazer uma base topográfica, eu teria que medir o azimuth, né, que é esse norte, eu teria que medir a distância. Enfim, é uma coisa que é bem complicada, não é uma coisa fácil de ser feita, não. Se eu estivesse utilizando técnicas atuais de topografia em caverna, provavelmente eu, né, que gosto de detalhar um pouco mais os mapas, eu levaria aí cerca de uns 5 dias só aqui dentro, só para fazer o trabalho de campo. Mais ainda, digamos, o trabalho de escritório, né, levaria mais tempo ainda. Mas hoje em dia tem essas técnicas modernas, como a gente vai fazer hoje aqui, que podem fazer esses mapas em questão de minuto, né, e trazer um grau de detalhamento, um grau, né, de informação sobre todas essas informações aqui, que é de deixar o queixo caído. Escaneamento 3D é o nome dessa maravilha da modernidade. O equipamento vai girando, medindo tudo sem dar nenhum sinal luminoso.
Quando pensa que não, a radiografia está pronta. Ele fornece um arquivo que é chamado nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos é um modelo 3D com a precisão de 1 centímetro do local que a gente está caminhando. Utilizando um método tradicional aqui, talvez para realizar toda a topografia com equipamentos convencionais, demoraria 8 dias. Hoje a gente vai demorar cerca de 30 minutos, somente o tempo da gente percorrer a caverna. Ela extingue a margem do erro humano, então é mais preciso, mais rápido e mais seguro. Com esse raio-x tão detalhado, dá para monitorar deslocamentos naturais de placas, colunas e também estudar, ao longo do tempo, as consequências da intervenção humana nesses espaços. Se numa medição posterior uma pedra estiver fora do lugar, o escaneamento acusa. Cavernas são habitats únicos. Devido à ausência de luz natural, não nasce nem cresce planta aqui dentro. Mas é um ambiente rico. Mais de 60 espécies já foram catalogadas, das microscópicas, como fungos e bactérias, até mamíferos, como morcegos, e insetos saltitantes que se adaptaram à escuridão. Em Lagoa Santa, a cidade que Lund escolheu para viver, tem outro monumento natural incrível, a Gruta da Lapinha. Não dá para admirar essas obras de arte sem dar o crédito para a água, que passou cerca de 600 milhões de anos, dissolvendo pacientemente pedra pura. Esse lugar um dia já foi fundo de mar e bem mais tarde virou corredor por onde passavam rios subterrâneos. Era uma rocha inteiriça, né? Ela ressurgiu, o mar sumiu. À medida que ia batendo, água mole e pedra dura, né? Iam formando as cavernas. O passeio turístico dentro da Gruta da Lapinha leva o visitante por um circuito de 360 metros, com um desnível máximo de 21 metros. O roteiro é todo sinalizado, tem escada, passarela, corrimão para ajudar o visitante, bem mais tranquilo que na época de Lund, quando era preciso corda e muita disposição. Uma das grutas mais bonitas e estruturadas do estado de Minas Gerais. Não é à toa que a Gruta da Lapinha está entre as 7 maravilhas da Estrada Real. As galerias aqui são menores que as de Maquiné. A vantagem é que dá para chegar pertinho dos chamados paleotetos, ou simplesmente tetos antigos, onde a matéria orgânica se apresenta mineralizada. Registros de vida com mais de 11 mil anos. Normalmente são encontrados alguns fósseis nesse tipo de espelhoteto, mas bem conservado, né? Mais comum, né? Isso é mais comum. Nesse tipo de ambiente, nem tudo que reluz é ouro, literalmente. Nesse caso aí, o show é dos microcristais de calcita. As cavernas da Lapinha e Maquiné fazem parte da Rota das Grutas Peter Lund,
que tem um dos mais ricos complexos de caverna do Brasil. As grutas guardam um patrimônio formado por fósseis e vestígios da ocupação humana da pré-história. Recentemente, a administração desses espaços foi concedida à iniciativa privada e o governo de Minas vai ficar só com a fiscalização dos parques no entorno. E aí, olha, são poucos minutos para visitar o que a natureza levou uma eternidade para fazer. É conhecer para cuidar, talvez uma das maiores lições de Peter Lund. Resgatar e louvar esses nomes desses cientistas é sempre muito bom, né, para dar valor a tudo aquilo que ele está revelando para a gente. Do mesmo jeito que eu espero que um dia, né, alguém dê, né, um pouquinho de atenção àquilo que a gente está fazendo aqui agora, né, que é divulgar esse patrimônio incrível. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando das Minas Gerais e de seus costumes. Vamos ver a cura do queijo e aprender a fazer um brocojó, uma receita tradicional lá no Santuário do Caraça. É daqui a pouquinho. Eu trouxe aqui algumas opções de investimento. Rapaz, anabólico, rende mais que tudo isso aí. É saúde para o seu rebanho e suplemento que faz o seu negócio render mais. Anabólico. Aplicou? Rendeu. Viva uma experiência transformadora com o curso de Medicina Unifenas Alfenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Vestibular 2021, segundo semestre Unifenas. Prova dia 12 de junho. O cheirinho que todo mundo gosta. Aquele sabor que todo mundo aprecia. O companheiro de todas as horas. O café. E na estreia da primeira temporada de No Pé do Café, assuntos para o cafeicultor. Você vai ver a importância da desbrota. Não é à toa que o broto do cafezal é chamado de broto ladrão. As causas da broca do café e seus tratamentos. E as características da variedade Catucaí. A bebida é muito boa, sendo que os frutos amarelos são conhecidos como superiores aos vermelhos. Para animar ainda mais, tem a dupla Douglas e Vinícius. Próximo sábado, 10 para 7 da manhã. Estreia No Pé do Café. A bandeira de Minas e a frase no quadro dão boas-vindas aos clientes. O queijo artesanal de leite é o leite tentando ser imortal. Bem-vindo à queijaria do Paulo e do Chico. Imortal é porque o queijo de leite cru ele não estraga. Ele vai curar para o resto da vida. Se for um queijo bem feito, bem produzido, bem armazenado, bem tratado, a maturação dele é infinita. Ele vai desenvolver, perder a umidade, vamos dizer, daqui a um ano ele perdeu toda a umidade, está um queijo duro, mas ele está bom para ser consumido ainda, ele não estraga. Então, enquanto a gente não consumir o queijo, ele está tentando ser imortal. Aqui no freezer a gente tem queijos de 7 regiões do estado. O mais caro é produzido pelos padres da Serra da Piedade. Ele é curado dentro de uma gruta, a 1.700 metros de altitude. O Frei Rosário construiu lá no alto do santuário uma casinha de maturação, uma casinha de pedra. E as condições lá da altitude, frio, né? Lá em cima é frio. Umidade da casinha de pedra. Então deu certo o queijo dele lá. Começou a criar aquela casquinha bacana com aqueles fungos. Ele criou um ambiente propício para maturar um queijo, né? E acabou dando certo lá. Mas o que significa um queijo ser curado? O Chico Severino é quem vai responder pra gente. Maturar é perder umidade e concentrar uma quantidade maior desses elementos
num espaço menor. Então, quando você matura um queijo, você perde água e você concentra nutrientes, proteína, gordura, vitaminas, sais minerais, que é a parte nobre do queijo. Primeiro que o queijo ele nasce fresco, ele se torna um produto mais nobre com o passar do tempo. Então, se a gente pensar num queijo fresco, em que tem aproximadamente 50% de extrato seco e 50% de água, a água praticamente não vale nada no queijo. Maturado, ele tem uma maior concentração de extrato seco num espaço menor. Então, ele perde a água, fica a cada dia mais concentrado o sabor, mais apurado e mais aromático. Quanto mais tempo você deixar maturando, mais concentrado ele fica. A cura e a maturação ela só se dá a partir do tempo. A gente precisa dar tempo aos micro-organismos, bactérias, leveduras e mofos e às enzimas presentes no queijo, no leite, na coalhada, para que eles trabalhem em prol da cura de um queijo. E foi justamente esta calma que a Gabriela teve que aprender para curar os queijos que vende e que consumiu a vida inteira. Sempre gostei de queijo, apaixonada com queijo. A gente cresceu com meu avô comendo queijo, os queijos mais diferentes, gorgonzola, queijo brie. Então a gente tem essa cultura do queijo realmente na minha família. Hoje ela usa a gaiolinha de madeira para maturá-los. Essa gaiola foi exatamente quando eu resolvi montar a loja, que eu fui visitar algumas fazendas, com alguns queijeiros, eu tomei conhecimento que estavam tendo essa gaiola, porque antes a gente maturava o queijo, né, deixava na cozinha ou coberto com um paninho ou com um escorredor de macarrão, e eu fiquei conhecendo esse maturador de queijo que hoje está super famoso, né? Todo lugar que você vê hoje em dia você consegue achar esse maturador. Serra do Caraça, entre Catas Altas e Santa Bárbara. A Pedra Gigante deu nome à região e também ao colégio. Gerações de líderes foram moldadas entre as montanhas da nossa terra. Séculos de história que guardam também muitas receitas. Que tal esta, inspirada no brioche francês? A gente vai fazer então o brocojó. É Correto. difícil? Uma receita muito simples, um pão super tradicional, já virou tradição aqui no Caraças, né? E como é que a gente faz? Bom, para preparar, vamos ver como é que é simples. Começamos pela massa. Nós colocamos farinha de trigo, eu vou colocar parcialmente aqui a farinha, reservar um pouco, fermento seco, uma pitadinha de sal, açúcar e misturo todos os secos primeiro, ó. Acrescente os ovos e a manteiga. Misture bem e depois coloque o leite morno. Então aqui, ó, eu já misturei, a massa começa a ficar um pouquinho mais pesada. Que aí agora colocar a mão à massa. Dos cuidados que a gente acaba tendo é de não misturar toda a farinha de trigo, exatamente por isso, ó, a massa fica mais leve para eu poder trabalhar e sovar, ó. E agora eu preciso trabalhar de que forma? Fazer essa massa soltar das minhas mãos. E aí eu vou adicionando o restante da farinha de trigo, ó. E aí agora um pouco mais lento, vou envolver toda ela. Então aqui, ó, a gente tem aqui, nesse momento, a massa soltou da minha mão e eu aperto a massa e ela volta, ó. É sinal que a massa já tem uma elasticidade. Então, a massa já está no ponto satisfatório que eu preciso. Coloque a massa para descansar num recipiente e cubra com plástico filme. Deixe por 40 minutos a 1 hora. Divida a massa em 2 partes. Use um pouco de farinha e abra com os dedos. Recheie com essa pasta, que é a mistura da ricota, da canela e do açúcar. E aí, colocamos aqui então um pouquinho de fruta cristalizada, ó. Então, nesse momento aqui, o que eu faço? Olha, eu vou trabalhar aqui fechando as pontas e venho então enrolando aqui, ó, fechando ela de forma geral, ó. Coloque no meio da assadeira de pão untada e polvilhada com farinha. Divida o restante da massa em 2 partes. Abra e recheie. Na hora de enrolar, faça 2 bolinhas. Ponha nas pontas da forma.
Então aqui agora ela tem que descansar 30 a 40 minutos novamente. E aí a gente vai fazer o acabamento para levar ao forno. E aí o que nós fazemos? Toda vez que for fazer aquela farofinha da ricota, açúcar e canela, e um pouco menos de açúcar, porque o açúcar, em contato com a umidade, vai dar líquido. A gente pega aqui um pincelzinho, um pouquinho de água, água pura, tá? E vai jogando por cima. E agora, levar ao forno, temperatura aproximadamente 160, 170 graus por 40 minutos. Terra de Minas. Oferecimento Três Corações. O café de quem ama café. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Cielo. Receba uma oferta exclusiva e personalizada para impulsionar as suas vendas. E Bradesco. Receba à vista suas vendas a prazo. Bom dia! Pequenas Empresas, Grandes Negócios está no ar. No Brasil, comemoramos o Dia dos Namorados em 12 de junho. E você vai ver como empreendedores do comércio estão se preparando para essa data. Com a proximidade do Dia dos Namorados, o pequeno empresário busca estratégias para chegar ao coração do consumidor. Mas ele também precisa garantir o movimento do caixa. Veja na reportagem. Há 3 meses, a empresária Tatiane só pensa numa coisa: o Dia dos Namorados. Ela produz e vende doces finos de origem francesa. Então tem a elaboração do produto, aí tem as fotos, né? Aí trata as fotos e aí depois divulga. É um trabalho por trás de longo tempo. Tatiane é psicóloga. Largou a profissão por amor à gastronomia. Estudou e trabalhou 2 anos em Paris, virou chefe de cozinha. Em setembro do ano passado, investiu R$30 mil nesta cozinha em São Paulo. A Tatiane focou em produtos requintados para um público de bom poder aquisitivo. Olha só o que ela preparou para o Dia dos Namorados: macarrão em forma de coração e flores de chocolate. Olha isso, tem até gotículas que não são de água, né? Não, é uma geleia. Bom, ela disse que leva 2 dias para fazer uma rosa dessas. Eu levaria uns 20. De qualquer forma, é artesanal, é trabalhoso, né? Muito. Quanto você vende um buquê como esse? Os nossos buquês começam a partir de 400, porque a gente visa muito a experiência que o cliente vai ter, não só o produto em si. E tem mercado? Vende? Vende bastante. Por enquanto, o negócio funciona apenas online. A divulgação é feita pelo Instagram e as vendas via WhatsApp. Tatiane posta vídeos quase que diariamente e faz parcerias com influenciadoras digitais selecionadas a dedo. A gente só encaminha para influenciadoras que têm o nosso público, que tem a ver com a nossa marca, que é a cara da nossa marca e que tem um público engajado também, os seguidores engajados e também nas redes sociais, né? Vender pela internet se tornou competitivo e caro. É preciso cuidado para não gastar dinheiro em vão. O alerta é do consultor Augusto Rocha. Quando está todo mundo competindo pelo mesmo cliente, vai ficando cada vez mais caro. E a taxa de conversão da internet, ela fica na casa de 1%. Então, você precisa ter muitos cliques para conseguir fazer uma venda. Para valer a pena o investimento, é preciso fidelizar o cliente duramente conquistado. Fazer com que ele consuma comemorativas. Você pode mandar uma mensagem, você pode ligar para ele. Ao fazer isso, você antecipa o processo de compra, não tem esse custo e ainda satisfaz o seu cliente. O consultor recomenda ainda organizar a divulgação e as entregas com antecedência.
Como muitos clientes deixam para a última hora, ter estoque disponível na data comemorativa pode significar lucro extra. Dessa forma, os grandes players não vão conseguir competir com você, porque você tem o produto pronto, na cidade e disponível para entrega. Isso mostra como o pequeno pode usar as mesmas ferramentas, mas com um pouco mais de inteligência e a vantagem de ser ágil para competir com os gigantes. A Tatiane fez a lição de casa e colhe resultados. Em datas como o Dia dos Namorados, ela chega a faturar de 5 a 7 mil reais. Então, a gente tem uma expectativa muito boa aí para esse Dia dos Namorados. Vai arrebentar de vender? Se Deus quiser, vamos sim. E num cenário sem pandemia, o Dia dos Namorados é uma data que costuma movimentar lojas, restaurantes e atrair turistas para destinos românticos. Mas com as regras de restrições sanitárias e distanciamento social, este ano a tendência é que o destaque seja novamente para o e-commerce. Em 2020, as datas especiais representaram 34% dos 87 bilhões de faturamento do setor. E o Dia dos Namorados foi a data que obteve maior crescimento. Veja agora os outros destaques de hoje. Conheça a boutique especializada em pratos feitos de feijão. Eu falei, olha, tá aí um produto que precisa ser mais explorado, que merece ser mais explorado. Perucas hiperrealistas ganham espaço no mercado da beleza. As pessoas viam a perfeição do meu cabelo e queriam saber qual era o método que eu usava. No Pegni.tech, Tinder da construção civil faz ponte entre obras e empresas do setor. Agora prospecta a obra de forma inteligente. Esse é o grande diferencial. Casal se inspira em filho para criar escola de games no setor da educação. Se não existe uma escola de desenvolvimento de games para o nosso filho, ele não vai ficar sem se desenvolver, nós vamos criar uma. E a loja virtual de produtos para quem ama gatos. Entrou no banheiro, tem que ter alguma coisinha de gato. Na cozinha, tem que ter alguma coisinha de gato. Gateira, que é gateira, tem que ter sempre alguma coisa de gato. A gente volta daqui a pouco. Até já. Hoje, no Auto Esporte. O que tem de novo nesse carro? Perguntas e respostas para saber as novidades desse SUV. O motor turbo garante um 0 a 100 em 8,8 segundos. Teto de vidro já representa uma parcela significativa do mercado. Para economizar combustível, vale de tudo, meu amigo. Versões com motores turbo e aspirado convivem juntos dentro das marcas. E você vai ver a diferença. A aceleração linear do carro é hoje no Auto Esporte. Comigo, a azia não faz festa. Chegou o no Tutti Frutti. Sem Veja, você fica com essa cara de limpeza difícil. Mas existe um jeito mais fácil. Com Veja Cozinha, você fica com a cara da limpeza. Ele remove 100% da gordura na cozinha inteira. Veja Cozinha. Se você tem diabetes, por que furar se você pode escanear? Com o sistema Flash de monitoramento de glicose Freestyle Libre, você pode checar sua glicose a qualquer hora. Em qualquer lugar, inclusive com o seu smartphone. Com o Freestyle Libre, apenas escaneie o sensor e acompanhe sua glicose sem as rotineiras picadas de dedo, para um melhor controle do diabetes. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. O Brasil possui quase 12 milhões de MEIs, ou microempreendedores individuais.